as últimas páginas desse capítulo que nós vemos, que é a dialética do visual. As últimas páginas, o de Dilberman trata da imagem dialética, tá? Que é um conceito difícil, mas muito importante para o pensamento dele, que é um conceito que ele tira do Walter Benjamin. Vocês devem ter reparado na leitura do texto que tudo se explica a partir do Walter Benjamin na história da arte. São duas referências principais teóricas de Dilberman. O Walter Benjamin e um historiador da arte chamado Abir Warburg. Mas principalmente o Walter Benjamin. E eu posso colocar lá no mural, porque eu não estou conseguindo. Colocar o que no mural? O texto? A Carolina está pedindo o livro e acho talvez a ementa que tem os nomes dos artistas. Ah, tá bom. Coloco lá no mural. Tá bom. As coisas todas. Pode falar. Obrigado, Mariana. Então, ele diz assim, sobre a imagem dialética. A sua simplicidade visual dialoga sem cessar com um trabalho extremamente elaborado da língua e do pensamento. A sua vocação de reminiscência serve a uma crítica do presente, tanto que a sua figuração mesma critica simetricamente toda a nostalgia. Depois, o lugar de uma reflexão sem cessar, angustiada sobre as condições presentes da atividade artística. A imagem dialética, aí o capítulo seguinte, que é o antropomorfismo e de semelhança, ele volta novamente nessa mesma tecla, que é o capítulo que nós estamos agora. Terminamos o anterior, estamos começando um outro. Ele diz assim, a dialética da qual eu falo não é feita, nós já compreendemos, nem pelas contradições, nem para entender o mundo visível a partir de uma retórica. A cada instante ela expõe, ela faz viver e vibra, ela dramatiza. A imagem dialética tem a ver com dialética, né? Meio redundante, mas é sempre importante dizer. E a imagem dialética, ela aparece no contexto do Walter Benjamin numa espécie de vontade de observação da consistência da dialética como uma forma explicativa da experiência, do mundo, da consciência, e, ao mesmo tempo, me parece, né, essa é a minha leitura da imagem dialética, uma certa percepção dos limites explicativos da dialética no que diz respeito a tudo, né? Fazendo um apanhado da concepção de dialética que é mais forte para o Walter Benjamin, que é a concepção do Hegel, tá? Basicamente, se pode dizer que a dialética ela explica o movimento dos fenômenos, das coisas, da consciência, da história, a partir de uma partícula conceitual chamada negativo, ou negatividade. Tá? É difícil de entender o que é o negativo e a negatividade, mas uma maneira de mostrá-la, pelo menos é alguma coisa que não abrange completamente, mas que faz parte dela, pela linguagem e pela função do não. Tá? No fim das contas, o não é o negativo. Tá? Então, o que é positivo? É a afirmação. João é homem, Mariana é mortal, e o negativo concerne a dizer que Mariana não é mortal, João não é homem. O que o Hegel percebe
E essa dinâmica explicativa para ele tem uma abrangência descomunal, né? Tem a ver com tudo, né? Para ele, o próprio o espírito é o nome que ele dá para tudo. É o próprio movimento da negatividade. O que o Hegel percebe, desenvolve uma filosofia a partir disso, é que os fenômenos, as coisas, a consciência, elas se alteram quando negam. Percebem? Quando alguma coisa é negada, ela se altera. E o estado em que nós observamos os acontecimentos, as coisas, a consciência, ele é um estado que tem a sua circunscrição, digamos assim, a sua localidade, a sua identidade, mais pelo que ele não é do que pelo que ele é. Então, Mariana é mortal tem uma função linguística que não mostra o efeito da modificação da temporalidade, do aspecto fluido do tempo sobre Mariana. Percebe? Quando eu digo que Mariana é mortal, parece que eu estou congelando Mariana. Estou dizendo alguma coisa que é substantiva sobre ela, mas que, no fim das contas, não quer dizer muita coisa, porque eu vou perguntar o que é mortal. Né? Para entender o que é mortal, Hegel vai nos dizer, eu preciso entender, então, o que não é mortal. Percebem? E o que não é mortal? E aí eu tenho uma infinidade de características negativas que acabam demarcando o espaço da mortalidade. Então, no fim das contas, a mortalidade ela é mais aquilo que ela não é do que aquilo que ela é. Pensando assim de maneira um pouco mais rápida, um pouco mais acelerada. E nesse movimento de perceber os elementos negativos de tudo aquilo que é, Mariana deixa de ser mortal e passa a ser uma outra coisa. Ela deixa de ser mera mortalidade e a mortalidade dela passa a ser alguma coisa na relação com tudo aquilo que a nega. Então, no fim das contas, a mortalidade de Mariana não é uma mortalidade universal, nem uma mortalidade geral. É uma mortalidade que possui uma lógica que vai tendo um sentido que vai se alterando com o tempo, conforme Mariana vai vivendo a negação da mortalidade dela. Percebem? Estou tentando explicar da maneira mais simples que eu posso, tá? Porque isso realmente é complicado. Então, o que era estar vivo? Pensando assim em termos negativos. E um pouco simplórios, então vocês me desculpem se eu estou fazendo algum tipo de redução ruim. Num certo sentido, estar vivo é não morrer. Percebe? Então, o sentido da vida é uma espécie de não morte que vai se atualizando no tempo, cada vez com um sentido diferente. Até o momento em que a não morte nega a si mesma e eu desapareço. Percebem? Então, o interessante na dialética para o Hegel, e é para onde o Walter Benjamin vai na direção de buscar esse conceito de imagem dialética, a dialética no Hegel concerne, primeiro, uma tentativa filosófica, né, uma iniciativa filosófica de explicar as coisas sem imobilizá-las, né, explicar os acontecimentos, os fenômenos, as consciências, sem imobilizá-los, e na percepção de que, para explicar alguma coisa em movimento, para explicar um fenômeno em movimento, em modificação, não é possível falar dele afirmativamente. É preciso mostrar a lógica pela qual o negativo age nele. Então, no fim das contas, tudo quanto devém negando-se. Seria uma espécie de
de resumo, né, de síntese meio agressiva e rápida do que o Hegel poderia querer dizer, tá? Aonde que a gente lida com o Hegel de maneira mais intensa, nas ciências sociais, é quando a gente estuda o Marx, né? Porque o Marx é um hegeliano bastante atento, né? E no fim das contas, a crítica ao capitalismo que o Marx faz e que é muito importante para as ciências sociais é uma crítica que mostra o modo pelo qual os sentidos estabelecidos pelo capitalismo se dão e para fazê-lo, ele mostra a lógica negativa do capitalismo. Então, qual é a principal lógica do capitalismo? O principal componente da lógica do capitalismo para o Marx, que faz com que o Marx seja um dialético como Hegel seja um dialético como Hegel é um dialético, né? Concerne ao sentido da matéria, né? E como é que nós mexemos no sentido da matéria? Nós trabalhamos a matéria. E quando nós trabalhamos a matéria, segundo Marx, nós estamos negando a matéria. Percebe? A função do negativo sobre a realidade. Então, como é que eu faço uma vassoura? Eu preciso negar o tronco, pensando de uma maneira meio veloz. Como é que eu faço um sapato? Eu nego o couro. Percebem? Eu estou fazendo com que o negativo haja sobre a realidade e, portanto, a matéria se modifica. Quando nós modificamos a matéria a partir do negativo, nós percebemos que o negativo não desaparece. E a matéria continua negando a si própria. Então, digamos que a gente pega... Não sei do que são feitos celulares, mas... Digamos, eu sei que é um minério que as pessoas cavam e as pessoas são exploradas meio que de maneira super escravagista, né, para pegar esse tipo de substância, para fazer os chips, para fazer os celulares. Isso é uma negação da matéria que vai dando origem a outra coisa. Até o momento em que chega o celular. O que é o celular, do ponto de vista da realidade material do capitalismo? E nesse sentido que a função da ideia é muito importante, tanto para o Hegel quanto para o Marx, é que, no fim das contas, um celular é a negação do seu sentido imediato, né? Então, no começo, o celular ele não era só um telefone, ele era mobilidade. Percebe? E a mobilidade não era mobilidade, não era mobilidade, era status. Status não era status, era sucesso. Percebe? Ou seja, chega um momento em que existe tantos sentidos atrelados à matéria que nós não estamos lidando com a matéria, nós estamos lidando com uma espécie de sobreposição do negativo sobre o negativo. É quando o Marx, por exemplo, fala que um dos componentes problemáticos do capitalismo é o fetichismo que a matéria começa a desenvolver. E esse fetichismo está diretamente ligado a um outro processo chamado processo de reificação, que é tomar relações que são problemáticas e repletas de elementos negativos como simples coisas, né? Então, quando eu pego o celular e o celular tem um sentido negativo acumulado, eu estou negando uma parte essencial daquela dinâmica, é de que eu cobro um valor por aquela matéria que eu não pago a quem transformou a matéria. Percebe? Ou seja, as pessoas valorizam aquele objeto de uma forma descomunal, pagam um dinheiro muito grande em função daquilo, mas não lidam com
os elementos de negação internos que fazem com que esse objeto se torne passível de desejo, né? Então, nesse sentido, ao invés de lidar com o celular como se ele fosse um processo social complexo, repleto de negações internas, eu lido com o celular como se ele fosse uma coisa. Percebem? Mas ele não é uma coisa. Ele é um sentido, e ele é um sentido acumulado, e acumulado a partir de uma sequência de negações, inclusive a negação do valor do trabalho. E é por isso que o Marx pensa também dialeticamente uma espécie de negação dos efeitos fetichistas sobre a matéria. E para isso acontecer, é preciso que a relação entre as classes se altere, né? Porque, no fim das contas, é da relação de dominação que a matéria vai sofrendo alteração, que o sentido vai se acumulando negativamente e que nós vamos parando de ver a matéria. Então, se a relação de dominação ela se altera, digamos que o processo de negação sobre a matéria se altera junto. E nós começamos a lidar com as coisas, digamos, com um sentido mais próximo ao trabalho, né? Que é essa negação inicial, essa negação original. Para o Marx, é muito importante chamar a negação de contradição. Tá? O Didi Huberman não usa esse conceito de contradição de maneira direta na imagem dialética, justamente porque ele media esse acesso à filosofia do Walter Benjamin. E o Benjamin, muito embora ele perceba o processo pelo qual a negatividade produz uma espécie de mortificação do sentido, de reificação, ele também julga que existe um limite explicativo para a negatividade. Ou seja, a negatividade explica a matéria, explica a imagem, explica alguns fenômenos, mas a negatividade não explica a realidade como um todo, né? Então, lembram quando a gente começou a ler o Didi Huberman, e o Didi Huberman fala que chega um momento que a obra de arte perde a aura, que é o que motiva o título do livro dele, e ele diz que quando a obra de arte perde a aura, é porque ela foi submetida a um processo de reprodução técnica, a reprodução capitalista. E essa reprodução faz com que eu não me perceba visto pela obra de arte. É isso que ele chama de aura, né? Uma certa metafísica que a matéria é capaz de ter, que a obra de arte é capaz de ter, de tal forma que eu me sinto visto pelo artista ou pela arte de dentro do objeto para fora. O Benjamin explica esse processo de forma dialética. Percebe? É como se a criatividade ela negasse o aspecto, a negatividade negasse o aspecto inanimado da matéria e transformasse a matéria em ânima, né, em alma, alguma coisa que tem uma aura, e o processo capitalista negasse essa aura, transformando a matéria em matéria. Percebem? É claro que, quando transforma a matéria não é transformada em matéria no sentido bruto, é transformada em matéria no sentido de mercadoria, né? E a mercadoria, ela tem como sua valorização o fato dela ser facilmente reprodutível. Ou seja, ela é, ao mesmo tempo em que ela é ela é muitos, né? E não como uma obra de arte, que é capaz de ter uma aura e despertar um certo animismo justamente pela sua singularidade. Então, reparem que o processo que o Walter Benjamin está identificando, ele não salienta propriamente a contradição
da negatividade. Porque a contradição, ela concerneria o fato de que o processo de negação traz consigo uma finalidade. Percebe? É como se houvesse inexoravelmente na matéria um processo que levasse a uma espécie de crise do sentido da matéria, que é o que Marx diz sobre o capitalismo, né? O capitalismo pode explorar, 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 mas o processo de contradição intrínseco ao capitalismo chega um momento que faz com que o capitalismo se torne insustentável. Então, por que o capitalismo é insustentável em termos marxistas? Justamente porque o capitalismo é contraditório. Ele vai negando a matéria, vai negando a matéria, negando a matéria, de tal maneira que o processo de exploração implicado na negação da matéria se torna insustentável. E aí há um momento, que é justamente a crise da reificação, em que as pessoas, negativamente, por contradição, são levadas a lidar com a matéria naquilo que a matéria tem. Que é o quê? O trabalho das pessoas. Né? Então, quando você lida com o seu celular, pareceu aquela musiquinha, né? Se você sente saudade... quando você pega o seu celular, você, do ponto de vista marxiano, você não está lidando com o trabalho de ninguém. Você está lidando com um objeto reificado. Né? Você está lidando com uma coisa meio mágica. Né? Que não tem aura, porque ela é sua, mas também é de todo mundo. Né? Porque para que a exploração possa ser mais eficiente, é preciso que haja uma reprodução menos custosa dos objetos. Né? Se cada celular fosse um celular, o celular seria muito caro, e aí vocês não poderiam comprar. Mas vocês não lidam com o celular como se fosse matéria, vocês lidam com o celular como se ele fosse uma poesia, né? uma poesia ruim, uma coisa meio mágica. Mas isso torna as relações sociais tão ruins, a exploração tão grande e a concentração de renda tão significativa que vai chegar um momento em que, e é o que acontece quando nós estudamos ciências sociais, nós antecipamos esse processo de consciência, num certo sentido, nós vamos pegar o celular e vamos perceber, olha aqui, isso aqui é fome. Percebe? Isso não é um celular, isso é fome, isso é trabalho escravo. Isso aqui Carolina fez uma pergunta. Para facilitar o entendimento, fetiche é o ato de atribuir um significado a algo que não necessariamente tem aquele significado. Exato. Isso aí. Fetiche... Então, a obra de arte... Pode falar, Mariana. Eu estou com um pouco de dificuldade de compreender... Tipo assim, eu entendo a contradição. Mas quando você fala que a negação está sendo usada de uma forma diferente, não é exatamente a contradição, eu estou com uma dificuldade em entender, então, já que não é a mesma coisa, a negação não é a mesma coisa que a contradição? Não é. Mas digamos que elas estão muito próximas. E essa é a diferença do uso que o Walter Benjamin e o Didi Huberman usam da ideia de dialética. Tá? Porque a dialética no Hegel, a dialética no Marx, ela tem elementos contraditórios, e os elementos contraditórios produzem uma lógica linear. Percebem? Que lógica linear é essa? Aí falando só com relação ao Marx. Negação da matéria, crise da negação da matéria, lida com a matéria em outros termos. Percebe? O que o Walter Benjamin diz, quer dizer, o Walter Benjamin não trata da economia e do mundo como um todo. O que ele faz é analisar a dialeticidade de certas experiências, de certas imagens, de certos objetos. E ele diz que quando eu analiso a dialeticidade de certos objetos, de certos fenômenos, de certas imagens, o que se percebe é uma negatividade que volta para si própria.
Ou seja, ela é uma espécie de eterno retorno da negatividade. Ela não se desenvolve linearmente. Então, o que eu consigo perceber numa imagem é que existe uma negação operando dentro dela, mas eu não consigo dizer para onde que essa negação vai. Percebe? O que faz com que as imagens dialéticas sejam, ao mesmo tempo, passíveis de reprodução técnica, a ponto de se desaurarem fortemente, como no que o Iago quer escrever sobre, no caso do Andy Warhol ou do Marcel Duchamp, né? Mas ainda assim, uma vez que a negatividade continua operando, a negatividade pode dar o acesso a elementos arcaicos da imagem. Então, curiosamente, eu posso lidar com uma lata de sopa como se fosse uma relíquia religiosa, percebe? Porque a historicidade da negação não foi uma historicidade linear, foi uma historicidade desordenada. O que há é negação sobre negação, negação sobre negação, o que dá uma vida interna negativa à imagem, que nos permite até mesmo caracterizar diferenças de tipos de imagem, de modo a mostrarmos um processo sociológico que muda a imagem aural para a imagem técnica, para a obra técnica, mas, ao mesmo tempo, é como se houvesse uma cosmologia toda dentro da imagem. Percebe? Então, como se toda imagem fosse rememoração, fosse passado, fosse melancolia, para usar o termo que eu estou gostando muito, fosse tudo, né? Você fala como se não fosse linear, mas é tipo infinitamente uma confusão. Ela é infinitamente revolvida sobre si própria. E em revolvendo sobre si própria, ela também se modifica. Então, qual a diferença entre a imagem dialética no Benjamin, no Didier Obermann, e a dialética no Marx ou a dialética no Hegel? A dialética no Hegel e no Marx, ela vai espiralando o movimento, né? Ele vai mais ou menos andando de maneira linear, mas vai se espiralando. No Benjamin, não. Ele não está lidando com a história como um todo, ou com o mundo como um todo, muito embora haja momentos em que ele aborda uma filosofia da história. Ele está tratando o objeto, a imagem, e um fenômeno. E nele, o que se percebe é uma espécie de espiralado que volta para si mesmo, ou seja, a imagem está se modificando, mas internamente. Percebe? É como se o negativo não escapasse da imagem e permanecesse constantemente alterando o sentido da imagem. É o que faz com que eu consiga... Essa é uma interpretação, mas é o que faz com que eu consiga olhar um Rembrandt, entender o sentido do Rembrandt para o século XVII, e, ao mesmo tempo, perceber que o Rembrandt não tem mais o mesmo sentido. E que tem um sentido diferente para o século XIX, para o século XX, ao mesmo tempo em que pode ser que, até mesmo numa certa abordagem, a aura do Rembrandt se perca por uma espécie de reprodutibilidade técnica. No fim das contas, eu posso pegar uma impressora 3D e imprimir um Rembrandt mais fidedigno que o Rembrandt. Percebe? Ou seja, aquela imagem traz consigo uma dialeticidade interna. Aí você vai dizer, mas é o sujeito que põe isso lá. Nesse sentido, o Benjamin é um pouco mais animista e um pouco mais materialista. Está no objeto. Percebe? Claro que está na nossa relação com o objeto. Eu não entendo como que tira o objeto da história. Como que tira o objeto do mundo? Tipo assim, o objeto é só objeto. O objeto não está em lugar nenhum. Eu não entendo. Tipo, eu entendi tudo que você disse, mas chega um momento que parece que a contradição e a negação nessas duas explicações, tipo, a negação é praticamente contradição na minha cabeça.
Eu acho que você pode dizer isso, de que o objeto está na história das contradições, mas o objeto tem uma história interna a ele, esse é o ponto. É isso a imagem dialética, talvez uma outra maneira de dizer seja isso, né? Então, muito embora o Rembrandt esteja na história do capitalismo, o sentido do Rembrandt é um sentido anacrônico ao Rembrandt, percebe? Que faz com que sentidos que não são do tempo dele valham para ele, e com que os sentidos do tempo dele valham para outros tempos. E que esteja tudo junto ali. Percebe? E que essa é uma característica da obra de arte. Mas também uma característica de outras imagens, que é o fato de que elas assumem essa densificação, essa intensidade, essa expressividade, justamente por serem capazes, por deterem uma imagem dialética. E que mesmo a reprodutibilidade técnica não é capaz de extinguir. Porque mesmo os objetos técnicos mais elaborados trazem consigo um anacronismo interno a eles. O que faz com que um celular seja ao mesmo tempo um celular, mas também seja uma pedra para você jogar na cabeça de alguém. Deixa eu ver o que Carolina disse sobre... o Feitiço já respondeu. Se puder mandar texto sobre o tema da aula de hoje, seria bom também. O texto da aula de hoje é esse, o Didier Obermann, esse capítulo do antropomorfismo e de semelhança, e ele faz algumas referências ao Benjamin e outros textos, e se você quiser ler, o texto principal, eu já me referi para vocês em outras aulas, é a obra de arte na época da reprodutibilidade técnica. Tá? É um texto importantíssimo do Benjamin, e é um texto que impacta mais o Didier Obermann. Pode falar, Iago. Manda bala. Eu estava interessado em escrever sobre o Duchamp, porque se ele é a via do contemporâneo, talvez uma das mais importantes, mas permanece na vanguarda, e o movimento dele é para destruir também a aura, né, da obra de arte, ou a especificidade da obra de arte, eu acredito que ainda continua, pelo menos na figura dele, uma certa dimensão aurática, assim, por assim dizer, da obra. Ela até lá no Rei do Champ, eu estava lendo que você me indicou, né? Terminei, porque é pequenininho, é quase um poema. E ele diz: nunca nenhum artista se esforçou tanto para terminar com a obra, né? O Júlio Plaza e o Augusto Campos, e ao mesmo tempo organizou tanto sua obra, né? Porque ele permanece sendo uma figura fundamental, né? Que não se distancia da obra. Então, quer dizer, ainda que ele faça, pode usar um mictório, né? Mas o grande vidro é uma obra colossal, né? Que ele faz milimetricamente. Então, não sei muito bem como isso participaria da reprodução, mas mesmo que participasse, houvesse uma reprodução, não é o grande vidro do Duchamp, né? Já no outro caso, da lata de coca, me parece mais fácil. Ainda que tenha um elemento que só vale alguma coisa como arte, porque é obra a lata de coca do fulano. Mas me parece que o Duchamp dessas figuras ainda permanece como uma figura de vanguarda e que emite, né, aura para os seus objetos. Não sei se eu estou... Não, você está certo. Mesmo nos objetos mais reprodutíveis, mais evidentemente reprodutíveis, o Duchamp tem um cuidado tão grande com eles, de fazer maletas, fazer boxe, fazer representações, comentá-los, que eles se tornam conceitualmente muito ricos, né? E ao mesmo tempo meio mágicos, né? Mas na obra que você se refere, no Grande Vidro, percebe? É como se ele estivesse tratando de alguma coisa, digamos assim, não sei se aurática, mas em que a dinâmica conceitual interna ela é tão forte, tão intensa, tão curiosa, que existe pensando em termos benjaminianos, uma inesgotabilidade dos sentidos conceituais internos à obra. E, nesse sentido, claramente uma imagem dialética, né?
talvez uma leitura deleuziana da obra do Duchamp discorde um pouco disso, julgando que não é a negatividade que gera sentido dentro do grande vidro, mas que o grande vidro conceitualmente mostra uma máquina de produção de sentido, né? Mas é uma interpretação não benjaminiana, tá? Mas que seria interessante, rica de se explorar, mas que não vai muito na direção desse texto do Huberman, tá? Mas, comentando ainda essa questão do contemporâneo e do moderno, a partir de uma perspectiva benjaminiana, como o Huberman faz, é como se o Didier Huberman tirasse um pouco de especificidade do contemporâneo, tá? Ele recusasse uma certa especificidade do contemporâneo e percebesse que, no fim das contas, o contemporâneo, ou isso que o contemporâneo valoriza, sempre esteve presente na dialeticidade da imagem. É que a dialeticidade da imagem, ao mesmo tempo em que ela é o todo, né, ela é tudo que ela pode ser, ela vai se realizando aos poucos, ela vai se mostrando aos poucos, conforme a negatividade vai se desenvolvendo. Então, voltando mais uma vez à questão da Mariana, é como se a imagem dialética, a obra, contivesse o todo, percebe? Então, nesse sentido, tudo bem, existe uma coisa que está na lata de sopa que não está no Rembrandt. Mas digamos que o que faz da lata de sopa alguma coisa forte é que ela, em sendo imagem, ela tem todo o sentido da imagem, inclusive aqueles que não pertencem a ela. Percebe? Então, ao ser imagem dialética, o Rembrandt está todo nela. Esse é o ponto. E, então, qual é a especificidade a especificidade não é o contemporâneo, mas a especificidade é a reprodutibilidade técnica. Esse é o ponto. Mas, a despeito da reprodutibilidade técnica, o fato do reprodutível ser imagem faz com que ele traga consigo a cosmologia da imagem como um todo. Ou seja, ele traz consigo a arte grega, traz consigo a arte medieval, traz consigo a arte renascentista, traz consigo tudo. E, nesse sentido, ele se realiza negando a história da arte como um todo, ao mesmo tempo em que retrazendo a obra de arte como um todo. Esse é o ponto. Então, a lata de sopa, ao mesmo tempo em que ela é uma lata de sopa, ela é a história da arte toda, né? Ou seja, ela tem uma potência anacrônica por ser uma imagem dialética. Essa seria uma interpretação. Que é diferente da interpretação da especificidade, porque a interpretação da especificidade vai dizer que a lata de sopa cria uma obra de arte que é completamente diferente das outras. Percebe? Ou seja, que conceitualmente ela não é uma pintura. Ela conceitualmente não participa das outras coisas. Ou seja, não há um anacronismo nela. O que existe é um sentido novo nela. Percebe? E essa interpretação o Didier Huberman rejeita. Que é a interpretação que, de alguma maneira, está presente no Michael Fried. E aí vamos um pouco no texto do Michael Fried. Tá? Qual é o problema do Fried com relação à arte minimalista? Né? O problema do Fried com a arte minimalista é que a arte, é o que ele diz, né? A arte minimalista ela é teatral. E com essa teatralidade,
E esse tema é complicado, né? E a gente vai ficar nele um tempo, né? Mas qual o problema de ser teatral, né? É de que ela não demarca a sua especificidade. Percebe? Por exemplo, o exemplo que ele dá, que eu acho que é o melhor de todos, ele diz que o cinema não é teatral. Por que o cinema não é teatral? Porque o cinema ele não consegue escapar à sua especificidade. Então, qual é a sua especificidade? As pessoas não vão na sua frente, tem mediação de uma tela, aquilo foi filmado antes de ser apresentado, percebe? Não há como escapar disso. Então, mesmo que eu faça cinema, e é interessante, né? Vocês já viram um teatro filmado? É sempre muito chato, né? Acaba virando uma televisão ruim ou um cinema ruim. Não é uma obra de arte, né? É muito pouco. Mas se você faz um teatro filmado utilizando a consciência da câmera, né? Você vai realmente lidar com as especificidades de se filmar um teatro, o teatro deixa de ser teatro para ser cinema, percebe? Nossa, professor, que questão para teatro em tempos de pandemia. Pensar que deixa de ser teatro quando tem qualidade. Ele pode ser aquele esquisito que simplesmente coloca a câmera e finge que a câmera não está ali, só realmente filme teatro, como se tivesse pessoas na plateia. Eu já vi dois, assim. Realmente o outro era, tipo, pensado, assim, tem uma câmera. Vamos fingir que essa câmera é o espectador, assim. Então, mas pensado que não era. Quando isso acontece e a câmera é pensada, ela não é simplesmente uma presença, mas ela é a presença, deixou de ser teatro para ser outra coisa. No argumento do Michael Fried. E para ele, é o mesmo caminho que o Artaud fez e que o Brecht fez no que diz respeito ao teatro. Porque o Artaud e o Brecht percebiam que o teatro tinha uma função manipuladora sobre quem o assistia, né? Ou seja, ele afirmava a sua presença de tal maneira a que algo em quem está vendo fosse governado pela presença, né? E aí eles querem pensar o teatro em outras bases. E nesse sentido, na interpretação do Fried, o que funda o teatro moderno é o teatro não querer mais ser teatro. Ou seja, o teatro dotar de autonomia e dotar de um certo distanciamento, ou dotar conceitualmente a relação entre aquilo que acontece e as pessoas que estão vendo, né? Então, mas qual é o âmbito em que o Michael Fried se movimenta com mais especificidade e ele julga que isso prepara a crítica dele, o que faz com que toda a arte moderna para ele seja uma arte que evita o teatro, tá? É a pintura e a pintura abstrata. Por quê? A pintura abstrata ela vai tornando explícito que ela é pintura, percebe? Ela vai tornando explícito que ela não representa uma situação natural. Eu não estou dizendo que isso está certo, tá? Estou dizendo ao que ele se vincula, que é a mesma narrativa que o sujeito com que ele se vincula, que é o Greenberg, pensa a especificidade da pintura dentro da arte moderna. Então, a pintura abstrata ela vai tornando explícito que ela é pintura, e tornar explícito que ela é pintura significa tornar explícito que ela é cor e plano. Percebe? Ela não dá ilusão de profundidade, ela não dá ilusão de volume, ou seja, ela não descaracteriza que o que a faz pintura é ser cor sobre um plano. E, ao mesmo tempo, até um determinado momento na história da pintura moderna, segundo ele, quer dizer, a partir de um determinado momento na história da pintura como ele, mostrar
que a pintura não é um objeto como os outros. Então, se eu estou diante de uma pintura que soa para mim, por exemplo, ela tem muito volume no suporte. Ela tem, digamos, muita matéria industrial sobre ela. E fica claro que a portabilidade dela é uma dinâmica essencial. Eu descaracterizo a especificidade da pintura, porque eu estou lidando mais com um objeto, com uma objetividade, como ele diz aqui, mais com uma coisa, e menos com uma pintura. Porque, no fim das contas, o que é uma pintura? A pintura é um objeto que se esquiva da posição de objeto como os outros. Primeiro, a pintura, ela tem a sua especificidade em demarcar que ela não é a realidade, ela é tinta e sobre um plano, e depois, em sendo tinta sobre um plano, ela não é como outros objetos que são tinta sobre um plano. Ou seja, ela não é simplesmente tinta sobre um plano. Ela é uma pintura. Então, esse movimento que faz em tomar a pintura tal como ela é, num certo sentido, né? Pelo menos do ponto de vista artístico, tomá-la na sua especificidade, objeto artístico, determinar qual é a sua especificidade enquanto objeto artístico e tomá-la na sua especificidade desteatraliza a pintura. Ou seja, transforma a pintura numa arte específica. Da mesma maneira, as esculturas. Ele fala muito das esculturas do Anthony Caro. E ele compara as esculturas do Anthony Caro com as esculturas dos minimalistas, né? Do Smith, do Noland, né? Esses vários nomes que nós vimos durante o semestre. E o que ele diz é que a escultura dos minimalistas, aqueles grandes quadrados, os grandes sólidos, se mostram segundo uma situação em que você não lida com eles na especificidade escultural. Você lida com eles como uma cena, esse é o ponto. E é nesse sentido que o Freire julga que essas esculturas são esculturas que, do ponto de vista moderno, são esculturas ruins. São esculturas em que a dinâmica teatral é maior do que a especificidade do objeto enquanto obra de arte. Enquanto que as esculturas do Anthony Caro, não. São esculturas em que você lida com elas como alguma coisa específica, ou seja, elas não são uma cena, não são um cenário, não são uma situação, não são um contexto, são alguma coisa que nada mais é. Professor, tem uma coisa que ele fala aqui que eu não entendi, você está falando sobre isso agora. Que ele ainda está nessa comparação da escultura, da pintura, e o objeto, e blá, blá. E ele fala que um novo trabalho, quer dizer, os trabalhos literalistas, né, que ele chama, os minimalistas, obviamente se parece mais com a escultura do que com a pintura, mas é mais próximo da pintura. Quer dizer, se parece mais com a escultura, mas é mais próximo da pintura, eu não entendi. Quer dizer o seguinte, de que esses objetos, eles parecem mais objetos pintados do que propriamente objetos escultóricos. Porque o objeto escultórico ele tem a sua especificidade não em ser tomado como um objeto pintado, mas como ser tomado como uma escultura. Ele pode até mesmo ser pintado, mas você olha para ele e diz, escultura. Quando eu lido com os objetos dos minimalistas e dos literalistas, acontece o oposto do que os literalistas dizem que estão fazendo. Porque eu não lido com um objeto. Eu lido com uma espécie de presença, nesse ponto. Eu lido com uma peça de um cenário.
eu lido com uma peça pintada dentro de um quadro, percebe? É como se eu olhasse um quadro de Tírico e eu visse um sólido ali dentro. Como se alguém tivesse pintado um sólido escultórico dentro de uma pintura. Percebe? Ou seja, é mais um ente de imaginação sem especificidade do que um objeto artístico específico. E é claro que essa maneira de ver do Michael Fried é uma maneira loucamente moderna, tá? Para usar uma expressão meio sintomática. É fortemente moderna. Porque qual é a preocupação dele? A preocupação dele não é a preocupação do Didi Uberman, que é mostrar que existe uma imagem dialética interna aos objetos, de tal maneira que todo objeto seja tudo, né? A preocupação dele é mostrar que a obra de arte ela é específica nas suas características e que ela não é nenhuma das outras coisas. Percebe? Ou seja, ele ainda pensa, ou pensa como talvez essa seja uma característica da obra de arte moderna, ele pensa a obra de arte enquanto contradição. Não como tendo uma negação interna, mas como sendo... Professor, desculpa, é que eu estou rindo aqui, porque quando estava lendo pelo outro texto, eu achava que tudo que ele falava era um absurdo, parecia uma ofensa. Aí agora, lendo esse texto, parece que eu entendo o que ele está falando, e isso de ser a contradição e não a negação, talvez seja por isso que o meu cérebro concorda com ele, assim, tipo, eu sigo o raciocínio dele e eu enxergo um pouco do que ele está dizendo. Não, eu acho que a nossa sensibilidade artística, como nós fomos aculturados, né, tem mais a ver com Michael Fried do que com a arte contemporânea. A arte contemporânea nos é estranha, né? A ideia de que tudo pode ser arte e que toda obra de arte tem o sentido inteiro da arte, se é que isso é verdadeiro, é muito esquisito para nós. Mas assim, o que eu acho esquisito é que talvez essas características, talvez dos objetos e as esculturas e as pinturas, tipo, determinar certas características não faz delas menos. Tipo, eu não sei, é como se eu entendesse o que ele está falando, mas também não diminuísse um trabalho que, sei lá, é um cubo preto lá, que nem aquele exemplo, parado, de tal tamanho, tal. Entender, talvez, que ele é um cubo e ele tem essa tinta e eu vejo ele dessa forma, eu compreendo... Não diminui a minha compreensão sobre o que o trabalho talvez possa me afetar. Eu não sei. Talvez seja, porque a gente carrega coisa do moderno, mas também nós somos contemporâneos, acho que a gente está num momento de confusão mesmo, né? Talvez brigue essas ideias, esses dois. Eu não sei se eu vou ser muito conciliador, mas eu acho que os dois estão certos e errados, né? Eu acho que existe uma trajetória dos objetos artísticos que se constitui por uma certa contradição, em que eles vão negando uns aos outros e se afirmando pela especificidade, né? Percebo que há uma espécie de ponto final nisso, porque chega um momento em que os objetos artísticos não conseguem mais inventar uma especificidade, né? Então, não tem mais... A gente conseguiu, no caso da pintura, você vai fazendo uma trajetória linear na pintura, né? Inventa a perspectiva, vai desenvolvendo a perspectiva, vai desenvolvendo os planos, os volumes, aí consegue se representar da melhor maneira possível, né? Chega um momento em que representar da melhor maneira possível parece fútil, e aí os elementos da pintura vão ficando cada vez mais internos à própria pincelada, ao próprio material, à própria expressividade do contato do artista com a tela. Vai ficando cada vez mais tinta, vai perdendo a figura, até o momento em que é só tinta, forma e tela. Percebe? Eu consigo perceber essa trajetória de contradição, em que uma coisa vai negando a outra. Mas chega um momento em que não tem muito mais para onde ir. E é o que faz, por exemplo, com que o tipo de inovação, de especificidade que o Michael Fried busca se torne muito restritiva.
E a arte moderna começa a se tornar muito repetitiva, né? Porque, no fim das contas, o que você podia fazer? Você podia pingar, podia jogar spray, podia fazer sequências um pouco ilusionistas, mas chega um momento em que parece que os artistas esgotaram a possibilidade de estabelecer uma nova especificidade, de tal maneira que a tela deles fosse genial por específica, né? É muito real isso que você está falando, mas é esquisito. Eu estou usando muito essa palavra porque realmente é a impressão que me dá, uma estranheza, assim, porque parece que nós chegamos, então, no limite da história, no limite das possibilidades, da criatividade. Tipo, contemporâneo acabou, agora, tipo, é contemporâneo, contemporâneo, contemporâneo para sempre. Tipo... Em termos de arte moderna, é um pouco como os historiadores da arte descrevem a história da arte. E talvez o mais emblemático dele seja o Arthur Danto, que escreve um texto chamado Depois do Fim da Arte. Porque, de alguma maneira, a arte moderna, ela, enquanto arte da especificidade da maneira de representar, da especificidade do objeto e da maneira de representar, ela parece que tem muito pouco para oferecer. Porque muito já foi feito nessa direção. O que acontece é que esse âmbito das contradições, da linearidade, por mais esgotado que seja, ele é meio que deglutido pelo contemporâneo, e o contemporâneo passa a utilizá-lo em função de outras dinâmicas, de outras questões, né? Um primeiro movimento disso está no minimalismo, né? Que o Didi Huberman não vê como menor, porque é sem especificidade. O Didi Huberman vê o minimalismo como maior, porque o minimalismo, ele, de certa maneira, continua algo que a história da arte sempre teve. É nesse sentido que o Didi Huberman tenta evitar a especificidade do contemporâneo, que é alguma coisa que a história da arte sempre teve, que não é a especificidade do objeto ou a especificidade da representação, que é a imagem dialética. Percebe? Então, para ele, é como se, num certo sentido, a história da arte não fosse a história da contradição, também que recontando a história da arte, mas de maneira a que o contemporâneo não seja específico, tá? A história da arte não é a história da contradição, da superação dos modos de representar e da especificidade dos objetos, mas a história da arte é a história das imagens dialéticas. Ou seja, a história da arte, ela é, de certa maneira, sem grandes rupturas, digamos assim, porque a grande questão da história da arte é a dialeticidade, ou seja, o anacronismo das imagens. Isso faz com que o Andy Warhol, o Rembrandt, o Pollock, eles estejam todos eles no mesmo lugar, percebe? E aí você poderia tentar conciliar as duas coisas e dizer, como você disse antes, mas são as duas coisas. É a história das contradições conjugada com a história das imagens dialéticas, né? Seria uma maneira de estabelecer uma conciliação, né? Uma coisa menos abrupta. Mas isso traz um incômodo, né? E pelo menos uma insuficiência. Qual insuficiência? A possibilidade, a falta de explicação de que tudo possa ser arte. Percebe? Porque a possibilidade que tudo possa ser arte interpela a contradição, né? Porque está dizendo a história da arte não é a história da contradição. A contradição é um efeito secundário. E tudo pode ter uma imagem dialética. Percebe? Ou seja, não são só os objetos tidos como artísticos que têm uma imagem dialética e a imagem dialética que dá a eles uma força, uma vida interna. Tudo pode ter uma vida interna. E aí, se for assim,
O que nos permite julgar obras de arte é outra coisa. Não é nem a especificidade do objeto da representação, nem, digamos, o anacronismo interno do objeto. É uma outra coisa, que é um pouco a direção em que eu tentei conduzi-los quando nós analisamos os artistas que nós escolhemos, que é um certo teatro resolvido que leva a uma dinâmica conceitual, uma dinâmica em que algum elemento histórico do mundo é abordado e tematizado, né? Mas aí, voltando para o campo do Michael Fried, eu acho que o Michael Fried ele fala mais da nossa sensibilidade. A nossa sensibilidade é moderna. É isso que nós queremos que a arte seja. É isso que nós pensamos quando nós pensamos em conhecer a arte. O que nós pensamos quando nós vamos conhecer a arte? Nos formar na experiência de ver quadros e esculturas, né? E por que nós veríamos um quadro, uma escultura, se não houvesse algo único neles? Percebe? Alguma coisa que o distinguisse de todo o resto, né? De alguma maneira, a nossa sensibilidade artística, ela, no sentido do senso comum, ela vai muito nessa direção. Então, por que é importante para o Michael Fried? De que a definição de obra de arte traga consigo o critério de determinação da boa obra de arte, distinguindo-a da má obra de arte. Percebem? Alguma coisa que, tanto da perspectiva do contemporâneo, é muito relativizado, quanto que, da perspectiva da imagem dialética, também é muito relativizado. Mas no Michael Fried, ele nos oferece isso. Ele vai dizer que uma boa escultura é aquela escultura que recusa a teatralidade. Que é a mesma maneira que nós podemos determinar o bom teatro. É a mesma maneira pela qual nós podemos determinar a boa poesia. Nós podemos determinar porque a característica da experiência moderna foi, segundo uma história de contradições, demarcar a especificidade da qualidade do objeto artístico na superação da teatralidade. Professor, pode falar, Mariana. eu estou aqui numa parte, acho na página 142, que ele está falando bastante aqui dessa coisa do teatro. E ele fala que a arte literalista se aproxima do teatro porque ela também se relaciona com a audiência. Isso. Depende da audiência. Na hora que eu li isso, tipo assim, eu entendi o que ele estava dizendo, mas eu achei muito... Aí você falando sobre o teatro que não é teatro quando é gravado, mas tipo assim, como assim? A audiência, a câmera é só um intermediário. E ela deixa de ser teatro porque tem a câmera. Fiquei perdida agora. Tipo assim. Não, eu acho que eu me expressei mal. Quando você grava um teatro, uma peça de teatro, e não se leva a câmera em consideração, o que você assiste é um teatro chato, né? Por quê? É um teatro ruim. Por quê? O que faz o teatro legal? Um teatro bacana, um teatro interessante? É você estar no mesmo ambiente dos artistas, né? Eles se relacionarem com você, eles reagirem a você. Percebe? E é isso que cria um âmbito, digamos assim, orgânico no teatro, com elementos manipuladores, né? Mas bem manipuladores no bom sentido, se é que existe esse sentido, em que a experiência artística ela cria uma ecologia entre artistas e público, né? Se essa ecologia não existir, não há teatro. E se essa ecologia não consegue existir, e mesmo assim as pessoas estão tentando fazer teatro, o teatro não conseguiu se realizar como um todo. Como eu faço, quando as pessoas não estão presentes no mesmo ambiente, para ter esse efeito de teatralidade que eu gostaria que houvesse num ambiente
com as pessoas no mesmo ambiente? Eu penso a câmera. Percebe? Eu me relaciono com a câmera. Eu uso a perspectiva. Eu penso a montagem. Quando eu faço isso, e a câmera é o mediador com a experiência que se está transmitindo, eu deixei de ter teatro. Eu deixei de ter teatro no sentido convencional de teatro. Percebe? Eu entendi. E eu passei a ter o quê? Passei a ter televisão, passei a ter cinema, eu passei a ter um tipo de experiência que até manipula as reações, mas não em tempo presente. Que até manipula, mas não reage. Percebe? Eu acho que talvez seja ainda todo o problema que eu estou passando desde quando a gente começou com essa discussão do teatro, que eu acho que a minha percepção de teatro é um pouco distinta bastante distinta do autor, assim, em questão de deixar o teatro em questão de é uma qualidade ou um defeito você se relacionar com o teatro. Por quê? Se eu deixo a questão, se eu aplico o teatro na arte minimalista, imagino que a obra são os atores e a audiência, as pessoas continuam sendo as pessoas, eu acho maravilhoso que a obra consiga alcançar um nível de afeto que os atores conseguem, num bom teatro, fazer em mim, assim. Se um troço como uma escultura, e é uma pintura, e é, sei lá, qualquer coisa, me impressiona tanto, me afeta tanto, como um bom teatro faz, tipo, que bom que ela depende de mim. Talvez essa seja uma especificidade ótima dela. Não um defeito. Ele fala como se fosse tipo, uma coisa que diminui, assim, uma coisa que é drástica, uma coisa péssima. Eu não vejo dessa forma. Então, mas eu concordo com você em gênero e número. Já te dou a palavra, Iardo, só um instantinho. Eu concordo com você em gênero e número, mas ele acha que é uma coisa ruim porque ele media a relação dele com a obra de arte por um critério. Percebe? E que critério é esse? Um critério de especificidade, que é um modo moderno de lidar com a obra de arte. Então, se eu chegasse, digamos que eu chegasse no século XX, no começo do século XX, e eu chegasse com uma caneca e dissesse, gente, obra de arte, as pessoas vão dizer o que para mim? Eles vão dizer, você é idiota, porque você não atende o critério de obra de arte. Então, mesmo que a sua caneca seja a caneca mais linda, mais maravilhosa, mais fantástica que você já viu, essa caneca não atende o critério de obra de arte. Logo, ela nem sequer pode ser uma obra de arte boa, porque nem sequer obra de arte ela é. Percebe? O que ele diz, no que diz respeito à escultura minimalista, é que a escultura minimalista é uma obra de arte. É uma escultura. É uma pintura, quando é o caso. Mas são esculturas e pinturas ruins, fracas, menores. Por quê? Porque elas não realizam o critério. Ou seja, elas realizam mal o critério. E qual é o critério na cabeça dele de definição da obra de arte? É esse critério que vai nascendo do progresso das contradições, da linearidade das contradições. E, nesse sentido, a obra de arte moderna traz consigo como um critério da sua qualidade, não da sua existência enquanto obra de arte, mas da sua qualidade enquanto obra de arte, a capacidade de se afastar do teatro. O que quer dizer isso? Né? O que quer dizer isso? É difícil de entender, porque ele cada hora diz uma coisa sobre teatro. E o idioma também não ajuda, né? Mas me parece que o que ele quer chamar de teatralidade é o drama. E o que é o drama? É essa dinâmica de, digamos assim, como eu disse a vocês, de triangulação da representação. Que algo está funcionando como algo em tal lugar. Percebem? Então, se nós estamos lidando com aquilo como se fosse X funcionando como Y em A, é uma obra de arte moderna ruim. Porque eu preciso lidar com o objeto como sendo ele mesmo.
Esse é o ponto. Então, quando eu lido... Aí, o teatro moderno é um teatro sem teatro, segundo essa definição do Michael Fried, porque o teatro moderno é um teatro em que eu não vivo a representação, eu vivo um acontecimento, percebe? Ou seja, os atores não estão interpretando, os atores estão meio que vivendo, né? E é isso que o Artaud e o Brecht buscam numa espécie de experiência radical do teatro, em que eu não sou simplesmente alguém vivendo Hamlet, nem sou Hamlet. Eu sou algo que eu posso ser ali, naquele momento, com aquelas pessoas. E isso é o teatro com um elemento dramático baixo. Mesmo que ele seja muito intenso, mas um elemento dramático baixo. Que é como um político que não está representando. Ele é o movimento social, num certo sentido. E é também o caso do conhecimento, em que a minha caneca não representa a caneca. Ela é um objeto independente, né? Então, antes de complicar, eu vou passar a palavra ao Iago. O impasse do Michael Friedman, do Michael Fried, concerne em avaliar as obras de arte a partir de um critério historicamente conferido a partir das contradições. Ou seja, ele só entra em contato com parte do objeto, que é a parte do objeto que atende ao critério. Percebem? Quando ele entra em contato com a escultura minimalista, o que ele percebe? A escultura minimalista está funcionando como algo num determinado ambiente. Então, o quadrado está funcionando como luto na sala. O quadrado está funcionando como opacidade do conhecimento na sala. O quadrado está funcionando como a morte na sala. Percebe? Não é a escultura. Está funcionando, é uma palavra que a gente adora, mas que o Michael Fried tem horror. Simbolicamente. Percebe? Pode falar, Iago. Eu fiquei nesse do teatro. Eu acho que tem uma diferença na hora da composição mesmo, né, da peça. Tem uma, para tomar os dois exemplos, né, o Artaud e o Brecht, não sei muito bem se o público está incluído nessa hora da composição da peça e do espetáculo, ou se ele está exatamente para passar a mensagem que ele quer passar e, enfim, para 1 ou para 500 ou para 15. E eu acho que isso tem... O Benjamin fala até bem, né, do cinema, em determinados aspectos, mas o cinema, ele, pela sua estrutura, ele mesmo diz isso no texto, ele demanda ser feito para uma grande massa, né? Coisa que o teatro não demanda. Então, isso, me parece que essas experiências, não sei se o Fried está indo por aí, mais ou menos, mas existe uma diferença de você fazer um teatro onde você inclui o público, o espectador, aí já tem até Nietzsche escrevendo, né, sobre o problema do teatro que passa a considerar o espectador, né, e tornar inteligível para o espectador o espetáculo, e o Artaud, por exemplo, que faz um teatro completamente radical, né, no sentido literal da palavra. Qualquer peça, até o radiofônico, né, para dar um fim no Juízo de Deus. Aí o brasileiro Zé Celso, né, que faz peças de 7 horas. Você vai assistir uma... E peças que mobilizam muito a fisiologia, né? Porque não tem muito como você encenar que está sangrando, né? Então, você está sangrando ali, você está sangrando a pessoa sangrando, né? Você pode até usar o sangue, mas se você usa o sangue como representação do sangue, percebe? Já tem um elemento dramático que envolve uma simulação, que envolve algo que funciona como algo num determinado ambiente, né? E aí o drama, a intensidade do drama, diminui a especificidade da experiência, ou a imediaticidade da experiência. E um elemento, digamos assim, manipulador,
maior se torna relevante, que é o elemento ilusionista, que é o elemento, digamos, catártico e coisas dessa natureza, né? Então, e aí o que o Didi Huberman diz, dando troco, né, no Michael Fried? Dizendo que é justamente isso, um pouco na chave da Mariana, mas não completamente, é justamente isso que a escultura minimalista, os literalismos, têm de bom e de forte. É que elas potencializam o drama. Percebe? É justamente o aspecto simbólico delas que é relevante. Porque quanto mais drama tem, né, ele eu acho que ele é meio barroco festivo, né? Quanto mais drama tem, mais anacronismo tem. Percebe? Então, quanto mais o objeto, nessa formulação ótima da Mariana, funciona como um ator, né, mais anacronismo o objeto tem. Ou seja, mais intensamente obra de arte ele é. E, no fim das contas, o que define a obra de arte não é um critério, não é uma contradição, mas é uma capacidade anacrônica interna, né? Percebe? É a obra de arte poder realizar toda a obra de arte ao mesmo tempo, né? Então, nesse sentido, o aspecto simbólico do coisa funcionar como um caixão, funcionar como um luto, só é ruim se for só isso. Percebe? Nesse sentido, ele é tudo isso. E mais um pouco, né? Então, se eu olho para o objeto, e o objeto como ele diz no começo do texto, me tira alguma coisa, né? Ele chegou em mim e me tirou alguma coisa, ou seja, ele simbolicamente me trouxe ao desamparo. O desamparo é alguma coisa que me tira algo, né? Ele me traumatiza, claro que provavelmente com um comedimento. Se ele me faz esquecer, percebe? Se ele altera uma lembrança minha, né? Se ele muda o meu mundo, né? Quando ele muda o meu mundo, ele tira o meu mundo antigo, né? E ele faz isso justamente pela sua capacidade anacrônica, é uma grande obra de arte. E é nisso que ele vê o minimalismo, o literalismo assim. Que quando o literalismo diz eu sou só um quadrado, ele está dizendo que, em sendo só um quadrado, eu apresento um objeto anacrônico que é tudo, menos um quadrado. Então é o quê? É a minha mãe, é o meu pai, é o meu luto, é a falta de sentido, é o sentido todo, percebe? É uma espécie de grande encapsulamento cosmológico da obra de arte como um todo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que nenhum e nem outro estão certos, né? Eu ainda entendo que a junção dos dois, eu acho que um fala que um parece que nega totalmente o efeito subjetivo das coisas, pode ter sobre o ser humano, assim, como se a gente não pudesse relacionar um quadrado preto com memórias que talvez não tenham nada a ver com um quadrado preto. Sei lá, parece que essa pessoa nunca fez terapia e sabe que você pode começar falando de uma coisa e terminar falando de outra. E o outro, tipo, faz uma crítica a esse daqui, mas quando ele está fazendo a crítica, não parece que ele está falando exatamente o que o próprio autor está falando. Então, realmente, difícil. Sim, tem isso, né? O Didi Huberman, ele lê um pouco como quer ler, e é curioso, quando o Michael Fried fala da crítica do Huberman, no prefácio que ele faz à edição nova, ele é meio pejorativo com o Didi Huberman. Ele diz assim, ele fala de Kafka, fala de Brecht, fala de Freud, e no fim não fala do que eu estou falando. E como é que eu posso dialogar com esse sujeito? Né? Ele mobiliza um monte de referência que eu nem usei, e quando ele fala sobre o que eu falei, ele fala outra coisa que eu falei. Então, não tem muito debate. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo perceber o debate, né? Por mais que o americano seja rabugento com o francês seja rabugento com o americano,
e que os dois tenham versões diferentes sobre a arte moderna, no fim das contas, eles estão no mesmo lugar, que é o lugar em que não há especificidade do contemporâneo. Tá? Tanto um quanto o outro estão mais ou menos no mesmo mundo. Só que o Didier Huberman julga que esse mundo não traz consigo um critério ligado à especificidade contraditória, mas que esse mundo tem o seu valor na sua capacidade meio que universalista, anacrônica do objeto de arte. Tá? Mas nenhum nem outro assumiram o fato de qualquer coisa pode ser obra de arte. Ou seja, então, me parece que eles estão falando sobre uma coisa importante, e que tem lugar para o contemporâneo também. E o drama tem um aspecto problemático, é por onde eu vou na aula que vem, tá? O drama tem um aspecto problemático, mas esse aspecto problemático ele não pode ser ultrapassado, percebe? Ele tem que ser resolvido, né? Um pouco sobre isso eu quero falar com vocês na aula que vem. E isso é muito presente nas obras que nós vimos. Porque todas as obras que nós vimos têm uma historinha para a obra. Né? A Rosana Paulino tem uma historinha. O Maxwell tem uma historinha. A Bárbara Wagner tem uma historinha. Nenhum deles existe uma especificidade do objeto. Ou seja, qualquer objeto pode ser obra de arte, nos três. Os três têm drama. Percebe? Tem essa função simbólica de uma coisa funcionando como outra coisa num tal lugar. Né? Mas nos três, o drama não parece escorregar, para usar uma metáfora. Parece que o drama é resolvido. E eu quero ver um pouco sobre como eles resolvem o drama. É um drama bem feito. Exatamente. Como é que se dá o drama bem feito que torna, num ambiente em qualquer coisa pode ser obra de arte, uma obra de arte que pelo menos seja bem resolvida. Né? Você tem o seu acesso inicial bem resolvido. Tá? O que vocês vão ler? Leiam antropomorfismo e de semelhança. Tá? Já leram? Não. Então leiam. Mas isso é interessante, porque ao mesmo tempo em que o Didier, só para terminar a aula de hoje, ao mesmo tempo que o Didier Huberman ele é transgressor, ele é conservador na concepção de arte dele. Mas ele é transgressor no arcaísmo, percebem? Pelo menos é assim que eu traduzi, não sei se está traduzido assim na edição de vocês. É dissemblance, eu acho que é de semelhança. Dá uma olhada aí. Capítulo 6. Porque o Didier Huberman ele é transgressor no sentido arcaico. Né? Ele quer recuperar, me parece, uma certa dinâmica orgiástica da obra de arte, uma certa dinâmica cheia, meio que eu vejo um pouco como barroca na obra de arte, e mostrar que o contemporâneo nada mais é do que isso. Né? E o contemporâneo nada mais é do que a trajetória da obra de arte como um todo. Ou seja, a obra de arte sempre foi anacrônica, sempre foi meio objetal, mas sempre se teve a consciência de que nem todos os objetos podem ser obra de arte. O Michael Fried não. O Michael Fried ele é super vanguardista, né? No que diz respeito à arte moderna. Ele está na vanguarda do moderno. É um moderno girando rapidíssimo. E na sua vontade de vanguarda, na sua especificidade de vanguarda, ele é conservador. Por isso, professor, que eu acho que contradição é a palavra mais correta do mundo, porque eu acho que é possível chegar numa compreensão mais próxima da realidade quando você pega um e coloca o outro aqui e encontra os dois e fala, olha só, eles estão se contradizendo, mas quando eles se contradizem, chega em exatamente o que
essas coisas são, tipo, e por isso elas são o que elas são. Porque elas têm todas essas duas coisas e elas nos afetam carregando essas duas coisas. Tipo, gente, eu fico até achando que eu tô simplificando demais, assim, na minha cabeça. Não, acho que você não está, mas talvez um elemento que possa ser um pouco mais desafiador é dizer que o contemporâneo, uma vez que ele é, como eu posso dizer, receptivo, né? Ele, se há contradição, é a contradição da sociedade, não é a contradição dos objetos, percebe? Então, o contemporâneo, ele meio que boicota essa dinâmica da contradição entre os objetos, levando a contradição para um outro âmbito, né? Ou seja, qual é a contradição que a obra de arte mobiliza? É a contradição que há no mundo como um todo. Não existe uma contradição nela. Eu acho que o contemporâneo boicota, né, a narrativa sobre a história da arte pela contradição. E, ao mesmo tempo, me parece que o contemporâneo boicota esse anacronismo real, né? Porque o contemporâneo percebe que houve outros tempos que não contemporâneos, que você pode olhar as obras de arte num sentido contemporâneo, mas que existe um outro sentido nela que não é contemporâneo, que se perdeu, né? Coisa que o Didier Weber recusa. No fim das contas, o Didier Weber julga que o mesmo estatuto da obra de arte que se faz hoje é o estatuto da obra de arte que se faz no século XVII, e que as duas são igualmente anacrônicos, né? E parece que não. Parece que não. Eu, pelo menos, acho que não. Eu vou tentar desenvolver um pouco isso no encontro que vem, e os artistas que nós vimos vão servir muito para a gente poder ter um substrato para isso. Porque, na concepção dos dois, os artistas que nós vimos são artistas ou insuficientemente dialéticos ou insuficientemente não dramáticos, né? E é alguma coisa que eles vão acabar dizendo sobre quase todo mundo, salvo 3 ou 4, né? E, nesse sentido, eu acho que o contemporâneo, não é que o contemporâneo não tenha critério, ele tem critérios, mas o critério não é para definição da qualidade da obra de arte, mas mais pela sua consistência, percebe? Acho que o vocabulário muda um pouco. E, ao mesmo tempo, o contemporâneo, de certa maneira, ele usa o drama de uma forma a resolver os impactos do drama. E eu acho que isso é muito interessante e é específico, né? Mas eu acho que já está bom por hoje, e semana que vem, na quarta-feira, a gente continua, tá? Ok, boa noite, gente. Tchau. E se vocês puderem dar uma olhadinha naquelas palestras sobre melancolia que eu dei, e quiserem comentar um pouquinho comigo, eu vou adorar, viu? Está onde? Eu botei aqui no começo, deixa eu botar de novo. Eu mandei para vocês um link. Vou fechar a gravação aqui.